Pronto, vamos começar aqui, tá, gente? Só deixando claro, esse caderno de 2023, que a Neta chegou por aí, a Súzia, abraço Súzia, Bruno também, pessoal lá de Alcântaras aí em peso, tá? O caderno de 2023, ele tem novas abordagens, tá? Então o que a gente faz? Toda vez que a gente lança um caderno novo, qual é a nossa ideia? A nossa ideia vai ser, todos os anos, tentar lançar um novo caderno com tudo atualizado, só que os cadernos que a gente fez anteriormente, tá? A gente vai sempre reformular eles para que eles não estejam com uma linguagem diferente do que a gente está fazendo agora. Então, esse caderno de 2023 que eu preparei para esse ano, ele vem com algumas abordagens diferentes, tá? Algumas abordagens diferentes de alguns descritores. Eu vou falar detalhadamente com vocês aqui agora. Espero que vocês anotem, que acompanhem aí. E, gente, a gente tem tempo agora de vocês enviar isso daí para outro colega professor aqui. Quem é professor do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do oitavo, do nono ano, pode acompanhar essa live, que eu tenho certeza que tem muitos descritores aqui que estão presentes nas matrizes de vocês, e vocês, claro, vão poder aprender também, tá? O quinto ano e o segundo ano são os anos que quem é coordenador e quem é professor se debruça mais em relação ao SPAES, a gente sabe disso. As escolas que são premiadas geralmente são em segundo e quinto ano, tá? E esse caderno, a nossa ideia, quando eu finalizei ele agora, a gente demorou um tempo para poder colocar tudo que a gente tem de 10 anos de experiência nesse caderno, tá? E a ideia nossa, quando a gente leva esse caderno até vocês, é mudar de patamar o professor, o coordenador, o formador que adquirir esse material. A gente sabe como é difícil, muitos de vocês fazem isso diariamente, pesquisar atividade na internet não tem sido nada fácil, tá? Não tem sido. Nós temos uma quantidade absurda de pessoas publicando muito material na internet, gratuito, tá? Tem muita coisa gratuitamente na internet, inclusive eu faço isso. Muitas pessoas que estão aqui agora, eu tenho certeza que já devem ter baixado muito simulado, já devem ter aplicado muito simulado aqui nas suas aulas que a gente coloca lá no nosso site. E aí a ideia desse caderno era justamente levar um material mais direcionado ainda do que a gente já coloca lá no site e com uma linguagem mais atualizada, tá? Todas as abordagens de um D13, de um D14, de um D15, D16, da matriz de referência do quinto ano, tá? Todas as abordagens nós colocamos nesse caderno. Professor, o que isso me dá de vantagem? Isso vai fazer com que eu seja nota 10? Óbvio que não, não vai, não. Agora, eu posso te assegurar de uma coisa. Se você é um professor extremamente dedicado, tá? Se os teus alunos são todos leitores de texto sem influência ou confluência nesse momento já, tá? E tu pegar um material desse tão consistente que te dá a possibilidade de tu apresentar todas as possibilidades de trabalhar o mesmo descritor, eu posso cravar aqui para vocês que vocês estão muitos passos à frente da maioria dos professores que hoje são concorrentes de vocês na premiação. Por que, professor, você afirma isso? Porque o material que a gente entrega é o material mais atualizado que nós temos hoje, por exemplo, no estado do Ceará. Ah, professor, mas eu utilizo cadernos de uma empresa que está lá no meu município, tá? A empresa é muito boa, tem uns cadernos bem direcionados. Procura lá nos cadernos para tu ver quais são as questões que tem lá. Tem um parentezinho, você pode reparar, tem um parêntese que tem escrito lá. SAEB, questões do SAEB, questões do SPAES, questões de outros estados, tá? Que o CAED também elabora, tá? Que eles pegam lá e colocam lá questões de 2019, 2018, 2017. O que a gente colocou aqui nesse caderno foi baseado 100% no que o SPAES trouxe já no ano passado. Então, a nossa linguagem para esse ano, quem está com o caderno 1 de 2023 do segundo ano e que já adquiriu, pode falar para mim aqui agora, deixar um comentário aqui agora do que vocês acharam de diferente em relação aos que nós fizemos no ano anterior, tá? Já tem várias abordagens diferentes e, como eu te falei, a gente dá a possibilidade de você sair à frente. Você pode sair à frente porque tu vai apresentar aos teus alunos algumas possibilidades que a maioria dos professores não vão poder apresentar porque eles não têm em mãos ainda. Como eu falei, são 10 anos de experiência que nós temos em avaliação colocadas em um único caderno. Tudo o que a gente tinha de melhor, a gente conseguiu reunir nesse caderno para poder ajudar vocês, tá bom? Posso começar? Canetinha na mão, anota tudo aí, vai anotando e escreve alguma coisa aí, escreve para mim no final
a gente vai ter os 10 minutos, como eu falei, para que a gente consiga discutir, tá? Algum assunto que porventura eu não falei aqui agora, mas que vocês acham que eu devia falar por aqui, tá bem? A Kilvia está perguntando se eu tenho material do 5º ano. Kilvia, essa live de agora é justamente sobre um caderno do 5º ano de português, tá? Que a gente está apresentando nesse momento. De matemática, a Clotilde está perguntando aí, vai ser a nossa próxima publicação, depois do 9º ano de português, depois do 9º ano de matemática, tá? Vai ser nessa sequência, tá? Ed Carlos entrou aí, um abraço para Ed Carlos também, tá? Pessoal, vamos começar aí pelo D13, tá? Do nosso caderno, tá? O D13 é o primeiro descritor da matriz do 5º ano. Eu vou falando para vocês e acompanhando com o caderno que vocês vão poder adquirir, tá? Deixa eu iniciar aqui. O D3, e eu vou dizer também a quantidade de questões que a gente coloca em cada, e por que a gente coloca essa quantidade de questões, tá? Então, vai ser bastante interessante, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Tem gente perguntando como é que faz para comprar. Terminou a live, vai rolar do mesmo jeito que a gente fez no 2º ano. Vai ter uma publicação, galera que comentar lá, for falando, professor, o que tu achou da live de agora? Vai lá, escreve para mim que eu vou ficar muito satisfeito em poder ler o que você achou desse momento, a gente poder evoluir também. E claro, eu vou enviar 2 links para você que eu ia revelar só no final, mas vou revelar agora, tá? O link com desconto para quem quer comprar só um caderno. Eu já comprei os 2 cadernos, professor, do ano passado, tá? Se tu é coordenador e está querendo um material consistente para longo prazo, tu é professor também, formador, o que eu vou fazer? Nós temos 3 cadernos que estão atualizados, os 2 cadernos que nós elaboramos no 2º semestre do ano passado estão atualizados, nós fizemos isso. E quem quiser adquirir os 3 cadernos, a gente vai fazer uma promoção. Já está rolando a promoção dos cadernos que foram elaborados no 2º semestre do ano passado. Mas a gente vai fazer uma promoção nesse caderno 1 de 2023 também. Então, se tu adquirir os 3 cadernos, a gente faz por R$ 150 os 3 cadernos que somam 300 itens específicos, direcionados para a SPAES, tá? Já revelei o que eu ia fazer aí no final, vocês já estão ligadão aí. Presta atenção, vamos lá, gente. D13, professor, tu colocou quantas questões do D13 nesse caderno? E por que você colocou essa quantidade? Quem é coordenador aí, eu penso que tem alguns que estão aqui me acompanhando aqui agora, quem é coordenador sabe que lá o D13 no 2º ano, tá? No 2º ano, nós temos aí uma quantidade muito grande de questões, acontece no SPAES, sempre cai mais de uma questão na avaliação do SPAES do 2º ano especificamente, no dia dessa prova, tá? Aparece sempre 2 ou 3 questões de D13, é normal aparecer, tá? Já no 5º ano, não tem tanto assim, não aparece tanto o D13 lá. Tem provas, em 2018, por exemplo, não apareceu o D13, tá? Então, o que a gente fez? A gente colocou apenas 3 questões de D13 nessa avaliação. É muito importante eu dizer para vocês também, eu falei isso lá no 2º ano, tá? Tem muita gente que eu penso que estava lá no 2º ano, que está acompanhando aqui agora. Mas eu vou repetir isso, tá? Existe aí uma quantidade grande de pessoas que busca diariamente material na internet, tá? Que baixa sem saber de qual é o estado, sem saber qual foi a matriz que está sendo utilizada. Traz esse material até a secretaria da sua escola, reproduz, às vezes reproduz na sua própria casa, né? Quem já fez isso, né? Leva para os alunos e aí descobre no dia da avaliação, os meninos estão lá e aí os meninos, professor, no dia da prova eu tinha 2, 3 questões lá que eu não consegui entender, o senhor nunca apresentou isso para a gente. Isso é aquele fato que eu falei para vocês desde o início de quando você pega uma matriz que não é sua. Qual a diferença, professor, de estado para estado dessas matrizes? Não muda muito as habilidades, o que muda muito é a numeração. Então tem gente que pega um D13 lá de um blog, o professor Alex, tem muita gente que já deve ter baixado dele, a matriz dele lá é lá de Curitiba, né, do Paraná. E aí quando tu pegar lá dele e tu for correlacionar com a nossa, tu tem que fazer um estudo para poder fazer isso. Se você colocar literalmente um D13 lá, achando que é o mesmo D13 daqui, você vai destreinar os teus alunos. E não é essa a intenção, tá? Só deixando claro aqui. E aí, voltando lá para o D13. Toda vez que você estiver montando alguma coisa, eu peguei um texto aqui, eu vou fazer um D13 para o meu aluno. Eu mesmo vou elaborar, tá? Todos os professores do 5º ano eu penso que fazem isso diariamente. E aí ele vai lá. Distrator. Vamos lá. O que é distrator, gente? Eu falei na última vez que eu estive por aqui, tá? Distrator
é que serve para distrair o aluno. O distrator distrai, tá? Os distratores são os itens errados da questão. E aí nós temos o gabarito e temos os distratores, tá? Na hora de você fazer os distratores, que são tão importantes quanto o gabarito, tá? Muito importante, uma boa elaboração parte, claro, dos distratores. E aí, o que acontece? Você pega um item, tô querendo pedir para que o aluno extraia do texto um D13, tá? Então, vai ter um fragmento do texto que vai estar contido no gabarito, concorda? Já que é um D13, a resposta é explícita, tá lá no texto. Então, o professor pega o fragmento do texto, coloca lá na opção, tá? No gabarito, e nos distratores, ele fica com preguiça de pensar, enfim, às vezes não sabe, né? Acontece a gente não saber. Nós não tivemos formação para isso, na maioria das vezes. Então, o que acontece? Você pega dois trechos, pega um trecho do texto, um distrator, e falta mais dois. São 4 opções. Um vai ser o gabarito, outro você colocou um distrator justamente do texto, só que as outras duas você estava... Não, eu acho que eu posso colocar outra coisa aqui, eu vou inventar uma coisinha parecida. Inventou alguma coisa que não estava lá no texto. Eu posso fazer isso, gente? Óbvio que não. Todos os distratores, inclusive o gabarito, claro, tem que estar correlacionado ao texto que você acabou de apresentar. Se é D13, você tem que extrair do texto as alternativas, no caso, os distratores. Os distratores precisam estar contidos lá no texto, se eu estou trabalhando no D13, tá? Só deixando claro, quem está acompanhando aí, anota, isso é uma dica muito importante, tá? Muito importante mesmo. E vocês anotem para que vocês, quando estiverem elaborando um D13, estiver com texto e que for possível, claro, a maioria dos textos são possíveis, né? É bem possível. A maioria dos textos a gente consegue pegar e fazer D13 deles, né? Então, lembrem-se disso. O fragmento que eu coloco nos distratores, o que são distratores? O que distrai o aluno, tá? É a capacidade de distrair ou causar distração, tá? Levando aqui lá para o dicionário, tá? Os distratores são isso. Eles causam distração ao aluno, tá bem? Então, anotem para que vocês não errem na próxima vez que vocês estiverem fazendo um D13. O D13 também, gente, é um dos descritores mais elementares da matriz. Se ele aparece pouco, é óbvio que é elementar, né? Então, esses descritores aqui são aqueles descritores básicos que os teus alunos têm por obrigação de acertar, tá? É uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça. Ao longo do caderno, eu vou colocando aqui, eu vou colocando alguns pesos nesses descritores para que vocês também anotem, porque isso também decide muito, né, a questão das avaliações. Quando eu sei quais descritores valem mais numa avaliação, quais descritores têm um maior peso, quais descritores meus alunos não podem de forma alguma errar, isso me ajuda muito na caminhada final, tá bom? Estejam comigo que a gente vai conseguir aprender muito nessa noite de hoje, tá? Faço uma pausa para tomar um gole de água aqui, mas peço a vocês também que enviem isso para os colegas professores, coordenadores, formadores que estão por aí nesse momento, tá? E que querem aprender muito sobre SPAES. Nessa noite de hoje a gente vai aprender muito, tá? Bem, já falei aqui sobre o D13, tá? Falei que ele aparece pouco, falei que nós colocamos apenas 3 questões nesse caderno, tá? Agora, a gente vai para o D14, tá? O D14, que é um descritor, vou só aqui para a quantidade de questões aqui diretamente no caderno, tá? O que eu estiver falando aqui vai ser justamente o que vocês vão receber adquirindo o caderno. O D14, que é inferir informação em texto verbal, tá? Muito importante esse descritor. No segundo ano é o descritor que tem o maior peso dentro da prova do segundo ano. Mas aqui, no quinto ano, ele tem um peso médio, tá? Não é o descritor com maior peso. O D14. O que é o D14? Inferir informação em texto verbal. E o D14, algumas explorações que a gente coloca nele, e quem é professor do quinto ano, que está aqui agora comigo, vai lembrar, uma das abordagens do D14, que é quando aparece o eu lírico, vou até ir para uma questão aqui para poder exemplificar melhor para vocês. Ó, a abordagem, o comando da questão diz mais ou menos o seguinte: nesse texto, o eu lírico nada mais é do que o eu poético, né? O eu poético lá da poesia, né? No caso é a voz que expressa, ou que expressa, e é uma poesia ali, naquele momento ali, tá? Então, nós temos lá o texto, tá? E o aluno precisa entender, primeiro, o que é o eu lírico. Tu precisa apresentar bastante isso para eles ao longo dos meses. E nos últimos 3 anos, pega para mim, é estatístico isso aqui, tá?
nas últimas 3 edições que teve SPAES, nas últimas 3 vezes, apareceu essa expressão, o eu lírico. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa ensinar isso ao teu aluno, porque há uma grande probabilidade de aparecer isso novamente agora no SPAES de 2023. Professor, você colocou essas questões lá no caderno? Nós colocamos 6 questões dessas, 6 questões de D14 no nosso caderno, e 3 delas têm falando sobre o eu lírico. Então, dá a você a possibilidade de você, como eu disse, treinar e abordar o máximo possível essa habilidade com os teus alunos, tá? O que eu coloquei mais aqui? Outra coisa que... Lembrando, gente, falei demais isso no segundo ano e vou falar aqui agora. O mesmo macete que eu ensinei para o segundo ano já não se aplica aqui, tá? Quem pegou aquelas dicas que eu dei lá sobre o D14 no segundo ano, já não pode aplicar aqui, tá bem? Ele aparece como? O D14 é óbvio que vocês sabem que a resposta não está... você não vai extrair essa resposta lá do texto, né? Integralmente, você não vai. Como é que ele aparece? Em sua grande maioria vai ter essa abordagem que eu já falei, mas aparece também assim, ó. Eu vou para a questão aqui para poder ler com vocês direitinho. Nesse texto, compreende-se que, quando aparece compreende-se, toda vez que aparece compreende-se, é sim D14. Se tu abordar isso com o teu aluno, o aluno vai lembrar, professor, quando aparece compreende-se, você vai dizer, olha, apareceu compreende-se, a resposta não vai estar no texto. Você precisa entender para poder marcar a opção. Porque acontece o quê? No D14, a gente extrai sim fragmentos do texto. Se o aluno é um leitor de texto sem fluência e não entende direito o que você explicou sobre D14, ele vai, se ele encontrou aquele fragmento lá no texto, ele vai marcar, mesmo estando errado, ele vai marcar, tá? E vai errar, concorda? Ele vai marcar e vai errar, porque ele não entendeu o sentido de fato do que é um D14. Então, a gente entrega para você a possibilidade de você ensinar todas as formas de trabalhar o mesmo descritor com esse aluno, como eu disse, te dando a possibilidade de estar à frente da maioria dos professores que hoje não têm acesso, que não podem adquirir, que não conhecem esse material que a gente está comercializando nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui outra abordagem, tá? Pronto. Outra situação é quando diz, neste texto o personagem revela. Aí vocês devem lembrar, eu tenho certeza que vocês lembram, que eu falava que lá no segundo ano, quando apareceu o D14, geralmente está ligado aos sentimentos, às emoções. Aqui no D14, o quinto ano, também está muito conectado a essa coisa dos sentimentos, das emoções, tá? Vocês podem perceber que tem muito disso. Mas eu queria que vocês se concentrassem no que eu falei anteriormente, no eu lírico, para que vocês trabalhem bastante com eles, tá? O eu lírico é bastante importante que você trabalhe essa temática, porque na experiência que eu tenho, eu asseguro que esse ano é bem provável que possa cair uma questão sobre o eu lírico também do texto, né? A coisa do compreende-se, para que o aluno entenda-se que pode ter um fragmento do texto lá nos distratores, justamente para distrair o aluno, e ele pode deixar de acertar uma questão se ele não souber que todas as vezes que aparece o compreende-se lá, compreende-se ou então revela, isso quer dizer que a resposta não vai estar integralmente lá no texto, tá? Não vai ser uma resposta explícita. Ele vai ter que entender o texto para poder colocar a resposta, ok? Vamos lá. D13 coloquei 3 questões, D14 coloquei 7 questões, certo? Desculpa, 6 questões, gente. Bora lá. Vamos lá para o D15. Eu vou acompanhando junto com o caderno aqui com vocês, tá? O D15, nós temos aqui 9 questões, tá? 9 questões. O D15 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Palavra ou expressão, tá? O que eu posso falar desse descritor? É um descritor que aparece mais de uma vez, geralmente no SPAES, bem mais de uma vez. Em 2018 ele chegou a aparecer 3 vezes na avaliação do SPAES, tá? Porque ele pode pedir o significado de uma palavra, pode pedir o significado de uma expressão lá, então ele é amplo, tá? Então não tem muito a falar a respeito desse descritor, nós colocamos 9 questões, a gente abordou muita coisa, não tem... sim, eu lembrei de outra coisa, gente, é que os distratores, no caso, o gabarito, sempre vai aparecer com uma única palavra, tá? Sempre vocês vão ver apenas uma única palavra no distrator ou mesmo no gabarito, tá bom? É uma coisa para que vocês
captem aí, tá bom? D15 nós colocamos 9 questões para que vocês consigam abordar com esses alunos, tá bem? Vamos lá para o D16, tá? O D16 é um descritor que eu quero... Tá com a caneta perto de vocês, gente? Pega esse macete aqui que é bem importante. Falei isso lá no 2º ano. Eu quero muito que vocês... Boa noite, Sonilânia. E eu quero muito que vocês anotem o que eu vou falar agora, tá? O D16, como todo mundo sabe, é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Ele sempre vai aparecer de 2 formas, tá? Pode aparecer de 3, mas estatisticamente falando, eu só vi até agora uma vez aparecendo diferente. Tirinha, ele vai aparecer no D16, história em quadrinho e alguns cartazes com algumas advertências. Pode ter. Aconteceu isso em 2017, tá? De lá para cá não aconteceu mais, tá? Então a gente colocou só uma questão que aparece um cartaz aqui para vocês nesse caderno do 5º ano de 2023 de português, tá? Como esse descritor é explorado? Falei isso na última live que eu estive aqui e vou repetir isso agora porque eu acho muito importante mesmo. Se você é formador, coordenador, professor, tá me escutando aí agora, se liga no que eu vou falar, tá? Quando você entrega o material, o professor entrega o material, o coordenador entrega o material ao professor, o formador entrega aos coordenadores, entrega aos professores. Quando chega na escola, eu já estive como diretor, como coordenador, alguns de vocês aí também, vocês vão lembrar. O que a gente pede? Pessoal, vamos tentar otimizar esse material, vamos pegar um texto aí, fazer 5, 6 questões dele, para ver se a gente não desperdiça material, que os recursos são difíceis, né? Isso aqui é um discurso que a gente escuta costumeiramente dentro das escolas. E o que acontece? Existem 2 formas de trabalhar o D16. 2 formas. Eu vou para a questão aqui, só para poder abordar aqui com vocês direitinho, tá? O D16, no caso, ele vai fazer uma pergunta, né, sobre o que aconteceu ali naquela tirinha, o que aconteceu naquela história em quadrinho, enfim. O D16 aparece assim. Aí você diz assim, professor, existe outra forma de utilizar essa tirinha e colocar outros descritores? Explorar de outra forma? Existe, né? Existe. Qual é essa forma? Só existe uma, tá? Eu peguei uma tirinha, o que eu posso trabalhar? Eu trabalho o D16, é óbvio, e eu só posso trabalhar o D21. O que é o D21? Vou botar aqui para poder encontrar um desses para vocês. O D21, que é para o cara reconhecer o gênero discursivo. Então, tem lá uma tirinha, você vai perguntar, esse texto é... Aí tem lá as opções e vai ter tirinha. Professor, por que você está falando isso? Porque eu já vi demais. A pessoa pega uma tirinha, tá? Tem uma quantidade interessante de texto lá e pergunta, por exemplo, qual é o assunto principal do texto de uma tirinha. Ou então, para que serve aquela tirinha, tá? Em algumas situações, até que dá. Quando a tirinha é bastante engraçada, tu vai poder utilizar um D22. Mas em sua grande maioria, eles não abordam isso dessa forma lá no SPAES. Eles não abordam. É possível trabalhar um D22 na tirinha quando é engraçada? É possível, só que eu não aconselho que vocês façam isso. É melhor seguir o método tradicional que eles fazem, tá? Do que inventar, tá? Então, o que eu aconselho? Tirinha, história em quadrinho, ser abordado de 2 formas, tá? Gente, nós temos nesse momento mais de 100 pessoas, queria demais agradecer aí, ó. Passamos de 100 agora há pouco, tá? Queria muito agradecer a quem está comigo nesse momento, quem está comigo, quem está disposto a aprender essa noite, quem está disposto a compartilhar um pouco do seu momento aqui comigo nesse momento agora. E... voltando aqui para a tirinha, só existem as 2 formas. Tirinha, eu posso perguntar alguma coisa sobre a tirinha, trabalhei o D16. E eu posso trabalhar um D21, que é para eu saber perguntar o que é aquele texto. Somente dessa forma. Não tenta inventar outras explorações, porque ao invés de treinar o teu aluno, tu vai... aquela coisa que eu repito o tempo todo, tu vai destreinar os teus alunos e a nossa intenção, claro, é deixar o teu aluno o melhor preparado possível para que no dia da avaliação ele leitor de texto com fluência aqui, sentado aqui sobre a cadeira, coloca uma prova aqui sobre a mesa e ele olha para a prova e diz assim, essa prova aqui não tem nenhum tipo de surpresa no conteúdo. Então, aquele menino tem grande chance de tirar uma nota muito boa. O que não pode é você passar o ano todo trabalhando, tá? Se esforçando bastante, trazer muito conteúdo para os teus alunos, só não ser um conteúdo direcionado. O que vai acontecer? Você vai desperdiçar o teu tempo.
E não é essa a intenção de trabalhar para quem está querendo hoje ser um professor premiado, uma escola premiada, um município premiado, tá? Quanto mais direcionado você estiver trabalhar, melhor você vai ter resultado. Tem gente perguntando aí se a live vai ficar gravada, com certeza vai ficar gravada, tá? E eu vou colocar essa live lá no YouTube para quem quiser acompanhar, tá bem? Estamos no D16, já rodei o D13 com 3 questões, D14 com 6, D15 com 9 questões, D16 nós colocamos 6 questões, tá? E falei dessa situação em que se encontra um D16, tá? Para que vocês explorem apenas de duas formas. Um abraço aí pro meu mentor aí, professor Tomás, um abraço para você, gente de alto escalão aí, tá? Muito obrigado, professor. Estamos agora pro D18, gente, vai pro D18, tá? D18 é um descritor muito importante aqui. Eu vou até abrir aqui no caderno e vou falando das questões que vocês vão receber, tá? Ao adquirir esse material, tá? Nós colocamos, como eu falei, foram 7 questões. E por que você fala que é muito importante, professor? Porque a gente mexe com o sistema de avaliação aqui no estado do Ceará também e a gente já tem essa balança, sabe? Sobre os descritores. E esse descritor, sim, está entre os mais elevados da avaliação e é um descritor que eu quero muito que vocês prestem atenção, segurem a caneta aí. Valeu, Tomás. Segurem a caneta aí e anotem o que eu vou falar aqui agora. Nas últimas 10 questões, tá? E isso é estatística, últimas 10 questões que o SPAES trouxe sobre o D18, não li ainda para vocês, mas o D18 é reconhecer o tema ou o assunto de um texto. Esse descritor também está lá no SAEB, por exemplo, né? Só que o que acontece? Qual a diferença do SAEB para o SPAES nesse descritor? Vou falar para vocês. O SAEB, ele traz constantemente perguntando sobre o tema do texto. Já o SPAES, ele raramente mesmo, pergunta sobre o tema. Nas últimas 10 questões que ele trouxe, apenas uma única vez ele perguntou sobre o tema. Captaram aí? O que a gente fez? A gente colocou só uma questão sobre o tema e as demais foi sobre o assunto do texto. Então, o SPAES sempre aborda. Qual é o assunto do texto? Sempre vem dessa forma. Vou até abrir aqui algumas questões. Ele fala, esse texto fala sobre, tá? Algumas abordagens. Outras. Qual é o assunto do texto que eu falei? Esse texto fala principalmente sobre. As abordagens são por aí, tá? Sempre perguntando qual é o assunto, de fato, principal. Tema, só vi nas últimas 10 questões que o SPAES trouxe, tá? Das avaliações, apenas uma foi para tema. Tem gente perguntando, a Fátima Veras perguntando quando vai ser a apresentação do material de matemática do 5º ano. Ô, Fátima, a expectativa é que seja daqui a 2 semanas também, tá? Eu não posso te assegurar ainda, são muitas atividades para a gente dar conta, mas vou fazer de tudo para daqui a 2 semanas, se Deus abençoar aí, estiver tudo ok, eu estar aqui com vocês. E foi muito bom ela ter falado sobre a matriz de matemática, gente, que eu tenho certeza que na matriz de matemática especificamente, tá? A matriz de matemática, nós temos uma quantidade de abordagens, presta atenção, só o descritor 6 de matemática, lembrei uma aqui de cabeça, sabe? Só o descritor 6 da avaliação de matemática do SPAES, eu consigo abordar ele de 7 maneiras diferentes. Olha isso, 7 maneiras diferentes de trabalhar o descritor 6 da matriz de matemática do 5º ano. Professor, por que você está falando isso? Porque nesse caderno de matemática do 5º ano, a gente não deixou nenhuma possibilidade de abordar, no caso, a gente pegou todas as possibilidades de abordar esses descritores e colocamos nesse caderno. Ele está mega completo, o caderno de matemática do 5º ano, mas esse é um problema, é um assunto para outro momento, tá? Nós estamos aqui no caderno de português do 5º ano, mas eu já estou convidando aí quem é coordenador, quem é professor, quem é diretor, que quiser estar nesse momento comigo, na próxima live do 5º ano, vai ser, eu penso que vai ter, de todas as lives que eu venho apresentando, essa talvez seja a maior quantidade de intervenção que talvez a gente consiga fazer na tua prática em relação a como trabalhar um mesmo descritor, tá bom? Falando do D18, tá? Dessa coisa do tema e assunto, lembrando que tema aparece raramente e assunto aparece frequentemente, ok? Vamos lá, D19, vou aqui pro D19 aqui no caderno, tá?
enquanto a gente vai falando, eu já vou abrindo os itens aqui. É tudo ao vivo aqui, vamos lá. O descritor 19 é para a gente falar sobre distinguir o fato de uma opinião relativa a este fato. Não sei se vocês estão com a matriz de vocês do SPAES aí em mãos. Seria muito interessante, tá? Muito interessante porque vocês iriam acompanhando aqui comigo também e tal. O D19, gente, como eu falei, ele capta uma opinião, né? Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião ele aparece assim, o comando, tá? Aparece dessa forma. E eu tenho que falar aí sobre esses dois pontos, né, tão utilizados na maioria dos blogs, dos sites por aí. A pessoa pergunta assim, a cor da boneca aí coloca 2 pontos. O sapo saiu da lagoa por quê? Coloca 2 pontos, tá? Gente, toda vez que a resposta for completando ali o comando, nunca vai ter 2 pontos. Nunca, tá? Só para que vocês, na próxima vez que vocês verem aí em algum site contendo um comando dessa forma, vocês podem ter certeza que quem elaborou não tem esse conhecimento que eu estou te falando, tá? E, consequentemente, professor, por que tu fala de um detalhe tão pequeno desse, tão importante? Gente, quanto mais real e aproximado você leva ao teu aluno a abordagem corretamente de como trabalhar o descritor, mais vantagem tu vai tirar. Porque aí ele não vai, no dia da avaliação, ele não vai ter surpresa. A ideia sempre é essa, tá? E esse caderno, o Emily, vai estar disponível hoje, com certeza, tá? Pode ter certeza disso. Então, voltando aqui para o D19. O que o D19 diz pra gente, tá? Que é pra gente distinguir o fato de uma opinião relativa a esse fato. Mas vamos lá. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião nesse caso, por que eu falei dos 2 pontos? Nesse caso, eu vou colocar 2 pontos. Por quê? Eu vou pegar um fragmento literal, que está lá no texto, tá? Um fragmento, e vai estar lá nos distratores e no gabarito, tá? Esse fragmento foi tirado lá do texto e ele está pedindo para que você apresente aqui uma opinião que está lá no texto. Então, neste caso, você vai colocar 2 pontos. Então, nesse texto, o trecho que apresenta a opinião 2 pontos. Aí você coloca o fragmento do texto. Outra coisa mega importante, tá? Anota isso que eu vou falar. Estou aqui, eu sou formador, tá? Sou formador de português do 5º ano. E aí eu estou elaborando os meus itens para enviar para os meus professores. Então eu sou coordenador de uma escola, tá? Um abraço à minha amiga Dayana, que acabou de entrar aí também. Deixa eu te falar. Eu estou falando aqui sobre o D19 para a gente encontrar uma opinião que está lá no texto. Então, o que acontece? Estou lá elaborando os meus distratores. Sou coordenador, então formador aqui, professor, e aí eu estou lá elaborando. Eu pego da questão 6, tá? Um fragmento do texto, coloco lá, tá? Para apresentar uma opinião. Coloquei um distrator, tá? Distrator, não é o gabarito ainda. A opção A, coloquei da linha 6. Opção B, eu coloquei da linha 22, tá? Opção C, que é o gabarito, eu coloquei da linha 9. E a opção D, eu coloquei da linha primeira, da linha 1, tá? A opção D. O que tem de errado aí, professor? Tem de errado que para você fazer esse descritor, você tem que obedecer uma sequência, tá? Se tu vai apresentar uma opinião de alguém lá no texto, obedeça a sequência. Se eu comecei da linha 6, o item A, no item B tem que ser a sequência. Deve ser o 8, o 9, item C, ou 10, 11 ou 12, e o item D, o que está abaixo disso, ok? Obedecer uma sequência, para que o aluno não tenha que ler, aí ele olha para o item B, de repente tem que voltar lá para a linha primeira, volta para a linha 30, vai lá para o meio de novo. A ideia do texto ser numerado é para ajudar o teu aluno a ter uma sequência no texto. Não é para bagunçar as ideias dele, tá? Então, toda vez, se concentra aí no D19. Apareceu lá os 2 pontos, que é de fato o D19, tá? Boa noite, Dayana. Boa noite pro Fábio, que acabou de entrar também. Olha só, se tem o D19 lá, tu já pensa que vai ter uma opinião lá do texto, e na maioria das vezes sempre aparece dessa forma, tá? Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião nós colocamos aqui 7 questões, porque a gente assegura que essa questão cai sim na avaliação do SPAES, tá? E você deve lembrar sempre, na hora que você estiver elaborando, em um outro momento, pegando um texto para poder elaborar, a gente está aqui, gente, apresentando um caderno e ao mesmo tempo te ajudando, tá? Te ajudando a quando você estiver elaborando alguma coisa para os teus alunos, você não errar nesse tipo de abordagem, tá? Sempre, os textos são numerados para ajudar os teus alunos. Segue a sequência, de cima para baixo. Não vai bagunçar o texto, pega da questão 1,
da linha 1, vai para a linha 30, volta para a linha 15, vai para a linha 24. Não faz isso. Obedece uma sequência justamente para poder ajudar os teus alunos na hora de identificar, por exemplo, a opinião do texto. Correto? Falei sobre D19, falei D13, D14, D15, 16, 18, 19. Vamos agora para o D21, tá? D21, descritor constantemente está aí nas avaliações, tá? D21, deixa eu clicar aqui para ir acompanhando junto com vocês. O D21, eu já falei anteriormente, que é para reconhecer o gênero discursivo, tá? Eu anotei aqui alguns gêneros que com mais frequência a gente acompanha lá no SPAES, tá? A Gracinha acabou de entrar também. Muito obrigado, Dayana, a gente está seguindo aqui, tá? Vamos lá. O D21, anota o que eu vou te dizer aqui agora para que você traga com mais frequência esses gêneros para a tua turma, tá? Anota aí. Descritores que mais caem no SPAES nos últimos anos em termos de gênero textual, tá? Nós temos piada, apareceu com muita frequência ultimamente, conto e fábula que você já conhece, e as tirinhas, tá? Elas estão muito presentes. É muito difícil ter uma avaliação do 5º ano de português, do SPAES, para não ter esses gêneros que eu apresentei aqui para vocês, tá? Mas os outros, professor, os outros que podem cair, que estão presentes nesse caderno, nós colocamos lista, receita, cardápio, propaganda, anúncio e biografia. Os demais, que são muitos, a gente não encontrou outras abordagens nos últimos 5 anos do SPAES, além desses daqui que eu estou te apresentando, tá ligado? A gente reuniu essas informações, tá? Elabora em cima de estatística, tá? A gente pega estatisticamente o que a gente tem de informação e coloca nesse caderno, tá? Por isso que eu digo para vocês o tempo todo que neste momento é o que nós temos de mais direcionado para a SPAES. Quem está com esses cadernos pode trabalhar calmo, sem medo, que está trabalhando super direcionado para deixar os teus alunos o melhor preparado possível para essa avaliação do SPAES do ano de 2023, certo? Terminei a primeira página aqui, vamos para a próxima, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, tá? Continuo achando que vocês podem ir chamar mais gente para cá, tá? Mais gente. Vamos lá para o D22, tá? O D22, gente, que é para você identificar o propósito, né, comunicativo, os diferentes gêneros, né? Ele é o queridinho do SPAES, que eu chamo, sabe? Não tem como ter uma edição de SPAES sem que apareça, às vezes até 2 vezes. Nós tivemos 2018 e 2019 que apareceram 2 vezes esse descritor em 2 provas consecutivas. Então, 2 itens em cada prova. Então, é um descritor importante. É um descritor elementar, tá? Não é um descritor difícil, mas ele é importante porque ele aparece com muita frequência. Então a gente abordou sim, a gente colocou aqui 8 questões dessa, 8. O professor Fernando está aí também, um abraço para ele, tá? Tive o prazer de ter ele em uma reunião agora há pouco tempo aqui em Morrinhos, tá? Gente, olha só, o descritor 22, eu coloquei 8 questões, como eu falei, e aí, professor, como é que elas obrigatoriamente aparecem lá no SPAES para que você, sempre na hora que você quiser abordar, que tiver lá um texto, tu consiga trabalhar dessa forma, você use isso que eu vou falar aqui agora, tá? Como é que ele aparece? O texto tem o objetivo de, foi escrito para e tem a finalidade de. Pronto, não muda disso. 3 coisas, 3 abordagens. O texto tem o objetivo de, foi escrito para, tem a finalidade de. Essas 3 abordagens que eu falei, essas 3 abordagens são as abordagens que o SPAES utiliza para poder avaliar o D22, que é, como eu falei, identificar o propósito comunicativo nos diferentes gêneros, tá? Falei do D22. Isso que vocês estão escutando aqui agora, eu não canso de repetir isso, tá, gente? Isso que vocês estão escutando nesse momento, dessas abordagens, de como a gente pode estar trabalhando de formas diferentes, esses mesmos descritor que vocês já conhecem há tanto tempo. Tem gente nova agora, tenho certeza que tem gente que está começando esse ano aí, está me acompanhando, e muitas coisas que eu falo a pessoa ainda está pegando. Mas tem muita gente que já está aí há décadas, já como formador, como professor, como coordenador, diretor. E por que eu acho muito importante que vocês anotem tudo que a gente está falando aqui hoje? Porque, como eu falei,
eu tenho 13 anos de educação, tá? 13 anos de educação. Eu não estive em nenhuma formação até hoje, nenhuma formação que fosse falado sobre avaliação tão abertamente, tão dessa forma, sabe? Tirasse algumas dúvidas que eu morria e não conseguia encontrar vídeo nenhum, ninguém me explicando a respeito. A gente tinha que ir na lata, sabe? A gente tinha que aprender sozinho. E hoje, como eu disse para vocês, esse é o 10º ano que a gente mexe já com avaliação e a gente está levando essa possibilidade de vocês conhecerem muito sobre o que a gente faz diariamente, tá? Essa é uma possibilidade ímpar de você anotar muita coisa do que a gente está falando aqui agora para poder colocar em prática na tua escola, na tua turma, no teu material diário, tá? Vamos lá para o D23, tá? Vou clicar aqui no D23. D23 nós colocamos aqui 7 questões, tá? 7 questões. Só anotar aqui. E aqui o D23 é para reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador, tá? Esse descritor também é um descritor importante, bastante importante, tá? E aí eu vou apresentar para vocês algumas formas que ele pode estar aparecendo, tá? Professor, por que você sempre fala dessas formas de abordagem dos descritores? Porque quanto mais você se familiariza com as formas de abordagem do descritor, mais você se torna capaz de buscar material bom para a sua turma, tá? Quando você não conhece, fica difícil. Como eu disse, não tem ninguém ensinando sobre essa temática aqui. Você pode procurar, você não vai encontrar nada consistente. Você encontra muito material, como eu disse, de vários cantos do país, mas nada consistente, direcionado, que você acredita que aquilo seja possível mudar a realidade, tanto dos teus conhecimentos sobre SPAES, como a realidade da sua própria turma, tá? Então vamos lá. O D23, que temos 7 questões, ele aparece, ele tem muitas formas de abordagens, tá? Uma delas é o desfecho dessa narrativa, vou até clicar aqui para poder ir para ela, tá? Acontece quando, tá? Uma das formas de abordagem. Outra forma é o trecho que compara que o narrador participa da história, aí tá lá, tá? Deixa eu até clicar aqui para poder ir para lá. Outra forma, como acontece o desfecho dessa história, tá? Professor, tu tá falando sempre das formas, né? De como você abordar. Eu sabendo disso, faz com que o meu aluno realmente mude de patamar? Eu já disse para vocês anteriormente. A gente apresenta aqui 5 formas, tá? Eu anotei aqui 5 formas de como tu abordar esse descritor com o teu aluno, 5 formas, baseado em estatísticas. A gente não está inventando nada. A gente acompanha o CAED em tudo quanto é estado que ele elabora a prova, tá? O CAED elabora a prova para quase todo canto no país. Quase todos os estados, se você procurar, o CAED está presente. Ele elabora a prova lá. E a gente acompanha constantemente todas as revistas pedagógicas e estamos a todo momento tentando aprender e pensar e elaborar como eles fazem, como eu disse, para que você, que é professor hoje, pense o seguinte: eu estou nesse momento adquirindo material que faz com que sane as minhas dúvidas sobre matriz de SPAES do 5º ano de português, tá? Outra possibilidade o que dá início a essa narrativa essa história termina quando todas essas abordagens estão presentes no caderno 1 de 2023 de português do 5º ano, certo? Como eu disse, são 7 questões. D24, vamos lá, eu vou aqui para o caderno também, tá? O D24 é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema, tá? Então o D24, vocês vão lembrar aí comigo, quem é professor do 5º ano vai lembrar, é um descritor que eu acho muito importante, tá? Muito importante. Deixa eu só anotar aqui. E ele é um descritor muito difícil, tá? Bastante difícil para o aluno acertar de cara. Então vocês têm que treinar isso bastante com eles. A gente só colocou 4 questões porque a gente sempre é baseado em estatística. A gente sempre faz baseado em estatística. Tem ano que ele não aparece, por exemplo. Mas é um descritor muito importante quando ele cai. Então a gente colocou 4 questões. O aluno tem que comparar 2 textos e dizer por que eles são parecidos. Por exemplo, olha que coisa difícil. Às vezes aparece um texto e aparece uma charge, tá? O que tem aqui no nosso texto 1. Outro que nós colocamos
aparece 2 textos falando de um tema similar, para que o aluno consiga fazer essa comparação. Então, é um descritor que não aparece com tanta frequência, mas é um descritor que tem um peso muito grande dentro da avaliação de português do 5º ano, certo? Como são as abordagens deles? Esses 2 textos são parecidos, aí tá lá. Deixa eu clicar aqui para poder mostrar para vocês. Esses 2 textos são parecidos por quê? Por exemplo, outra abordagem. Qual é o assunto comum a esses 2 textos? Então o aluno tem que ter uma leitura muito boa, tá? Ele precisa ser um bom leitor, um bom leitor de texto com fluência, com certeza. Sem fluência ele vai sentir dificuldade, tá? E uma outra abordagem deixa eu só ir aqui, uma informação comum a esse texto. Existe a possibilidade também de você colocar, e eu já vi, tá? 2 textos, coloca-se 2 textos, e aí ele faz o seguinte, na exploração desses textos, ele faz referência somente a um desses textos. Olha que coisa difícil. No texto 1, aí pede. Tá? No texto 2, aí faz a pergunta. Para que o aluno saiba, lá eles colocam texto 1 e texto 2, assim como a gente faz aqui também. Tá? Mas existem essas nuances dentro desse mesmo descritor, para que a gente consiga trabalhar com esses alunos. Tá? Então, a gente leva para você todas as possibilidades de você trabalhar esse descritor especificamente, o D24 do SPAES, e claro, apresentar aos teus alunos um material de ponta, tá? Deixa eu ver aqui, D25, a gente vai para o D25. Deixa eu só clicar aqui rapidamente. Gente, o D25 é para reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. É um descritor que cai bastante. Não tem nenhuma prova do SPAES nos últimos 5 anos que não caiu esse descritor. A gente colocou 7 questões, tá? Porque a gente sabe que isso vai cair. É um descritor elementar? As perguntas são bem simples. Por exemplo, a gente tem um texto lá sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, tá? Nesse trecho que fala sobre Monteiro Lobato e tal, sobre folclore, aí ele fala o seguinte, no trecho, ele criou aventuras com figuras bem brasileiras, né? O termo em destaque refere-se. Então, é algo que o menino, se ele for um leitor de texto sem influência, ele já consegue responder esse descritor. Mas como eu falei, a gente aborda aqui todas as possibilidades de como trabalhar esse descritor, que é o D25, um descritor importante, tá? É elementar, mas é importante porque ele cai com frequência, tá? D25, vamos para o D26, tá? Clicar no D26 aqui. O D26 é para reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcadas por... Aí vem as conjunções e vem os advérbios, tá? Eu vou entrar aqui em algumas aqui. Os advérbios mais conhecidos, né? São os advérbios de modo, tempo, lugar. Esses 3 que pega aqui comigo. Modo, tempo, lugar, esses advérbios caem sem dúvida. É certeza que cai isso na avaliação do SPAES. Então, você pode anotar isso para mim e toda vez que você for procurar alguma questão relacionada ao D26, tu já procura com mais frequência essas 3 situações que eu falei aqui, tá? Outra coisa que as conjunções são as que mais aparecem. Deixa eu só ir para a questão para facilitar aqui para vocês, tá? Pronto. No texto 1, no trecho desde que, as que mais aparecem, como e desde que. Eu estou falando das conjunções, tá? Todas essas 2 formas aqui geralmente estão presentes na abordagem do SPAES, nessa avaliação do 5º ano de português. Então, anotou aí para mim. Os advérbios de modo, tempo e lugar aparecem com muita frequência e as conjunções como e desde que estão constantemente presentes nessas abordagens do D26, certo? Vamos lá para o D27, gente. D27, que é um descritor muito importante, tá? Espero que vocês estejam anotando aí também, tá? Anotem tudo, por favor, tá? A Neta está aí presente. Muito obrigado, Neta. O D27, gente, é para identificar o efeito do sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, tá? Eu coloquei aqui, para poder falar para vocês, da questão 62 e da questão 76. Por que você colocou isso, professor? Eu vou lá para a questão 62, tá? Para poder falar para vocês. Na questão 62, a gente fala o seguinte, ó. O comando tem o seguinte. No trecho, nossa mãe, a aula foi tão legal, o ponto de exclamação indica, tá? E na questão
que no caso indica empolgação. Viram como foi que eu li? Nossa, mãe, a aula foi tão legal, tá? Parece um mineiro falando, né? E na questão 76, diz o seguinte: no trecho, invadiste a minha casa, velho. O ponto de exclamação no final da frase sugere, preste atenção, ele está pedindo as duas questões, pergunta sobre o ponto de exclamação, mas a resposta é totalmente diferente. Um é raiva, é essa aqui, ó, invadiste a minha casa, velho. Foi isso que ele falou no trecho, tá? E na questão 62, o menino chegou dizendo: nossa, mãe, a aula foi tão legal, tá? Uma empolgação e a outra é raiva, e nós perguntávamos sobre o ponto de exclamação. Esse tipo de abordagem que eu falo constantemente com quem eu converso é que faz realmente a diferença na hora de você treinar os teus alunos, tá? Se você tiver a possibilidade de ter uma turma que quase 100% dos alunos já conseguem ler e pegar esse caderno aqui e apresentar para eles todas as possibilidades que nós colocamos neles, eu posso te assegurar que no próximo ano você vai me ver lá em Fortaleza e a gente vai tirar uma foto juntos e tu vai me dizer que esse material foi determinante para a mudança de patamar da tua turma, tá? Vamos lá pro D28 agora, tá, gente? A gente já está bem perto de chegar aqui o final, tá? Eu vou aqui pro caderno D28, que é reconhecer o efeito de humor e de ironia, tá? E eu queria muito que vocês anotassem aí para mim também, tá? Vou aqui para a questão para poder falar para vocês. Como é que aparece 100% das vezes, tá? O descritor 28, que é reconhecer o efeito de humor e ironia. Geralmente está atrelado a uma tirinha, sempre aparece uma tirinha perguntando a respeito, tá? Vamos lá. Como são as abordagens? Aparece em tirinha, como eu disse, e aparece piada. Então, 100% das vezes, coloca aí, grava comigo. O descritor 28, que é reconhecer o efeito de humor e ironia, ele vai aparecer sempre numa piada ou então em tirinha. 100% das vezes apareceu assim nos últimos anos. Como é que ele aparece? Há traços de humor, por exemplo, o humor do texto se dá em: esse texto é engraçado porque essas são as 3 abordagens, como eu disse, que mais estão presentes no descritor 28, que é um descritor que está com frequência sim aparecendo aqui nas avaliações de português do SPAES, e nós colocamos 6 questões delas para que você pudesse, claro, apresentar aos teus alunos, tá? A gente está quase finalizando, só falta mais o D29, tá? Eu continuo agradecendo por vocês estarem aqui comigo. Espero que todo mundo que esteja comigo até agora realmente tenha anotado alguma coisa, tenha aprendido alguma coisa, possa levar até a tua sala de aula algumas novidades, algumas abordagens diferentes, consiga pesquisar material com outro pensamento, com mais critério, sabe? Na hora de pesquisar, tá? Agradeço muito, viu, gente, por vocês estarem comigo até agora. Mas ainda falta ainda, vamos lá. D29. Lembrando que eu quero que vocês anotem aí, por gentileza, anotem uma pergunta que vocês querem fazer para mim no final. Eu vou dar 10 minutos para que a gente discuta sobre algum tema que vocês acharam relevante, que eu ainda não falei, por exemplo, tá bom? São 10 minutos que eu vou responder algumas perguntas, tá? D29, vamos lá para o D29, nós estamos no último descritor da matriz, tá? Do 5º ano de português, que é identificar os níveis de linguagem ou as marcas linguísticas que evidenciam locutor ou interlocutor, tá? O que eu coloquei aqui? Gente, esse é um descritor que cai demais, né? Todo mundo trabalha muito isso, muito. E aí, o que acontece? Quais são os tipos de linguagem que mais eles abordam? Anotem aí isso para mim. Anotem que é muito importante, tá? Márcia, muito obrigado, viu? Olha só, anota que é importante. Os que mais aparecem: a linguagem coloquial, formal, regional e técnica. Essas 4 aqui estão constantemente aparecendo, tá? Nesse descritor 29. E linguagem que apareceram, mas não aparecem com tanta frequência, tá? A científica e a jornalística. Jornalística apareceu em 2018, essa questão. E nós colocamos, sim, uma questão com esse texto, tá? Com esse tipo de linguagem, tá? Chegamos aqui ao fim, apresentei todas as habilidades,
falei sobre todas as abordagens de como a gente pensou para poder elaborar esse caderno, tá? Como eu disse, quem trabalha esse caderno está trabalhando 90% da matriz do SAEB de português ou mais, tá? Esse caderno está muito, muito, muito bem pensado, bem elaborado, em cada detalhe. A gente pensou em cada detalhe para poder ajudar você nesse momento, tá? Vocês sabem que daqui a pouco vai ter um post lá. Sair daqui tem post. Depois vai ter um vídeo lá nos stories. O vídeo tem o link para quem entrou agora, eu vou explicar de novo, tá? Eu estou vendendo desde o ano passado. Nós elaboramos 2 cadernos no segundo semestre de 2022, tá? Elaboramos 2. Esses cadernos já foram reformulados, atualizados, tá? Alguma linguagem que não estava pedindo que o SPAES abordou ano passado, a gente já mudou. Esses cadernos estavam em preços promocionais, R$50 cada caderno, com 100 itens, que vai o caderno do aluno, o caderno do professor, ok? Vamos lá, segura essa promo aí, viu, Aline? Vamos lá. Quem quiser adquirir o caderno 1 de lançamento que a gente está lançando hoje, tá? A preço de R$50, tá? 50. Basta comprar o volume 1 e 2 do ano passado, que o volume 3, que no caso é o volume 1 de 2023, sai por 50. Então, professor, eu já comprei o volume 1 e 2 do ano passado. Quanto custa esse que você apresentou hoje à noite? Custa R$80. Isso para quem está assistindo, tá, gente? Para quem está me assistindo agora. Quem estiver participando, quem for participar lá no post que eu vou colocar, eu vou clicar no teu perfil, enviar uma mensagem, vou gravar um áudio, tá? Te agradecendo por isso, e vou te mandar 2 links. Um link contendo os 3 cadernos, da promoção dos 3 cadernos, e um link contendo, claro, o caderno de hoje, de R$80. Aí você escolhe se você quer comprar o de hoje, tá? O de 80, o caderno com 100 itens, que vai o caderno do aluno e do professor, ou se você quer comprar os 3 cadernos, 300 itens por R$150, ok? Professor, e as formas de pagamento? Cara, cartão, Pix, boleto, tá? A gente aumentou a quantidade. Professor, eu posso dividir isso? Pode, 6, 7 vezes, tu consegue. Pega lá o cartão lá que tu consegue, que a gente consegue. Um abraço aí pra Lani, tá? Pega lá o link, vai lá que tu consegue ver as várias possibilidades de você pagar. Volto de novo a dizer. O caderno 1 de 2023 do 5º ano de português, só ele custa 80. Quem for adquirir os 3, que são os 2 do ano passado, do segundo semestre do ano passado, que estão atualizados, com mais esse, vai custar R$150 e eles podem ser divididos, como eu disse, no cartão em várias vezes. Acho que eu apresentei tranquilo para vocês, tá? Vai estar lá nos stories, vai ter a publicação, vocês escrevem lá o que vocês acharam nesse momento para mim, que isso vai ser fundamental. E aí, já quem colocar lá, quem postar alguma coisa desse momento nos teus stories, eu já vou responder diretamente com o link. Quem comentar lá, eu vou lá no teu perfil, deixo um áudio explicando alguma coisa, deixando os links para você e, claro, agradecendo por você estar comigo até agora.